informal e aproveitar a presença do Tony por aqui. Então, eu reuni um pouco a turma aí de jovens e não tão jovens que estão desarticulados aí a partir de junho, sobretudo, aquele textinho que a gente escreveu lá da política distribuída. Então, a ideia é ter uma conversa livre, então, se quiser expressar, quando vai entender? Quando eu não entendo, vai perguntar. Tá. Ele fala que entende, quando não gosta, ele fala que não entende. Então é isso, tá tribuna aberta. Se quiser aí falar um pouco do como está vendo a situação no Brasil, Conexão Brasil-Mundo, os protestos, potencialidades, culturas. Salvador poderia começar, pode explicar isso aí. Senta aqui, Salvador. Você deixa aqui isso e todo mundo vai verificar o que você fala. Quando você diz, não, Salvador tem uma coisa muito bonita com o Júnior, que ele se tornou brasileiro politicamente. Ele ainda era estrangeiro. Eu acho que Júnior deu uma sensação, né? Em relação a você. Então o Júnior fez ele penetrar o seu presidente. Só receber meus pais. A ideia é que pensar numa coisa que puxa uma conversa geral. Uma hora, vários que conhecemos, outros não. Após junho que começamos a nos encontrar ou a compartilhar listas de e-mails, não tanto o encontro presencial. Mas eu tenho essa coisa de circular um pouco na Bolívia, na Argentina aqui, e tem alguns elementos que são muito parecidos, que dá para falar de uma situação geral. Né? E um dos pontos, talvez para puxar, para deixar na mesa, é a questão dos limites das instituições. Assim, como as instituições políticas, como a forma república, para muitos encontrou um limite. Eu acho que a Cuba tem a ver com esse limite, um limite que tem a ver com o limite da representação, o limite da participação apenas eleitoral. As assembleias estão falando disso, o pessoal da rua não necessariamente quer uma reivindicação clara do governo, mas participação e sair na rua tem bastante a ver com isso de as formas políticas encontraram um limite que aqui na América do Sul a gente está de alguma forma explorando, tentando entender qual é esse limite. Aparece a ideia de participação, para pensar a superação dessas formas institucionais. Na Bolívia tem toda a discussão do plurinacional e da autonomia. Autonomias indígenas, com representação direta nos parlamentos. Eu acho que a gente vive um momento de exploração, pesquisa, de forma política que está mudando. E eu sinto que aqui no Brasil foi de alguma forma uma virada. Era fazer política antes e o que é fazer política agora. De alguma forma, não foi em junho, um processo que tinha movimentos subterrâneos bem mais antigos, mas essa coisa o PT, como sujeito político, histórico, respondeu e não responde mais, tem a ver com isso que estou tentando falar. Essa forma que encontraram, eu acho que não é apenas uma questão de PT eventualmente ter perdido a Cuba. As duas estão
colocando outros problemas do PT como força histórica fundamental para entender os últimos anos, para entender as lutas brasileiras, já não responde. E eu, assim, suspeito que tem a ver com isso das instituições, estão ficando um pouco antigas. As instituições verticais, lideranças, sem necessariamente um contato direto com as bases. Essas formas dos movimentos sociais continuam sendo importantes, mas que tem alguma coisa que perde. A política tem aparece como alguma coisa que está para além dessas formas políticas. Para as formas políticas de organização, mas também das instituições do Estado. Então, assim, só para deixar colocado esse ponto. Assim como Junho fala de forte experimentação, formas políticas buscam formas políticas novas. Acho que esse é um dos temas que está no ar na América Latina com muita força. Indignado. Esse é um Jefferson Bond. Isso tem que falar. Não funciona. É melhor usar o microfone porque eu vou ouvir. Boa ideia. Boa tarde, eu sou o Sérgio Silva, eu sou fotógrafo, eu sou uma das vítimas das manifestações de junho, eu sou fotógrafo que tomou um tiro de bala de borracha da nossa querida Polícia Militar. E, bom, acho que, puxando um pouco o assunto, já que a gente também entrou em junho, acho que junho ele tem um peso político, acho muito grande na história recente do nosso Brasil, né? E particularmente para mim também foi uma mudança muito drástica na minha vida. Eu perdi a visão, né, do meu olho esquerdo. Ontem eu era um cara que fotógrafo comum, né? Trabalhava normalmente como todos os outros. Hoje eu tenho essa luta diária para tentar superação. E eu acho que essa minha superação, acho que acaba se tornando um pouco um reflexo da nossa sociedade hoje. Junho, tanto a esquerda quanto a direita foram para as ruas, né? Todos se rebelaram. Eu fazia o meu trabalho, né, de imprensa, cobrindo ali as manifestações, e eu sentia no meu trabalho ali naquela semana de junho que tinha uma história acontecendo no nosso país. E, infelizmente, a partir do dia 13 eu não pude mais participar. Aí eu fiquei impossibilitado, fui retirado dessa parte dessa história, e hoje eu tento contar um pouco, muito da minha história pessoal. Eu não consigo ter uma reflexão assim muito forte sobre todo o movimento de junho, né? Eu acabei ficando em uma situação muito presa a mim, tendo que refletir muito sobre a minha própria vida. Então eu tenho até um pouco de dificuldade de falar claramente sobre junho, mas só finalizando, eu acho que a gente tem um legado daqui para frente. A gente tem que assumir essa história. A esquerda do Brasil, ela tem que assumir esse papel de esquerda realmente e continuar essa luta, puxar essa luta para ela e assumir, né? E não tentar
como uma parte da esquerda vem se colocando conservadora. Acho que não é hora de conservadorismo, agora é a hora da gente ir para cima, enfrentar tudo que a história da esquerda no Brasil vem enfrentando e agarrar isso com as duas mãos, aproveitar esse momento. Então, eu queria só, dessa minha palavra, passar o microfone aqui, que vai ser o próximo. O dia tinha que ser um mediador aqui. Alguém se prontifica? Eu não conheço muito as pessoas. Sim, vai. Uma pessoa que eu já entrevistei, então. Já fiz trabalho de frente com ele. Cada um vai escolhendo o próximo. Eu queria, acho que complementar um pouco isso que foi dito sobre as manifestações de junho, porque de alguma maneira todos nós aqui somos um pouco filhos do que aconteceu em junho, todos nós estamos tentando equacionar essas expectativas e esses desejos que foram desaguados a partir de vários canais, desde que as ruas foram tomadas a partir aqui de São Paulo. E uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é um elemento que nasceu naquele momento, que fica para a nossa reflexão, é essa via de mão dupla, ou esse duplo canal que surgiu a partir dali, de vazão para um conjunto de movimentos e de novos atores que se expressaram a partir de novas formas de organização política e que tem nos obrigado a repensar os modelos tradicionais de estruturação das instituições políticas, do debate da luta política, que trouxeram os princípios do horizontalismo, do autonomismo e muitas das bandeiras que foram colocadas foram exitosas em construir essa combinação entre uma luta política articulada com elementos artísticos e culturais da contracultura, enfim, por um lado, num conjunto de bandeiras difusas, mas por outro lado, uma presença muito forte, muito intensa, principalmente a partir do MPL, de um conjunto de ações estrategicamente, taticamente, muito bem articuladas em torno de uma bandeira que era muito clara e que, indubitavelmente, foi vitoriosa nas ruas. Então, essa articulação essa discussão entre as formas de organização política ativa dos modelos tradicionais, ao mesmo tempo trazem um conjunto de métodos e de mecanismos interessantes para a gente dialogar com o novo cenário que está posto na cidade, no Brasil e no mundo. Como que a gente pode incorporar isso, como é que a gente pode incorporar esses novos elementos, mas dando esse salto ou construindo essa compreensão de que a existência de bandeiras difusas que devem conviver não necessariamente exclui ainda o êxito provocado por uma direção muito clara sobre aquilo que se deseja, que ficou expresso nas manifestações de junho aqui no caso de São Paulo, a partir da reivindicação muito objetiva da redução dos 20 centavos. Então a gente tem um movimento duplo, nem sei se estou conseguindo me fazer entender, que é de um lado um conjunto de novos elementos de organização políticas que trazem consigo bandeiras difusas, mas por outro lado a necessidade de tentar combinar ou articular isso com os resultados políticos que são necessários para a vitória de um projeto de esquerda, de um projeto mais democrático, de um projeto anticapitalista. Eu sou o Bernardo. Para mim as jornadas de junho foram bastante importantes e foi uma surpresa muito grande, porque eu justamente estava na Europa no segundo aniversário do 15M, do Sindicato da Espanha,
E todo mundo que me perguntava lá, e aí o Brasil, como que tá? Eu era bastante pessimista, no sentido que eu falava que era tudo muito institucional, que era os partidos de esquerda, o Estado, os governos tinham captado a maioria da base ativista independente, tinha perdido realmente certa esperança nos movimentos sociais clássicos que eu conheço há um tempo, estudo, escrevo sobre eles, MST, eu vivi a era do Gilberto Gil aqui, o software livre, mas eu realmente estava na Europa no 15M falando para todo mundo que aqui ia acontecer nada, absolutamente nada, né? Eu cheguei aqui, eu fui para Berlim, Barcelona, Madrid e tal, eu voltei justamente com as revoltas turcas, vendo nas listas, porque eu participo bastante no ecossistema das revoltas globais, listas de e-mail, contas coletivas, várias línguas e tal, e eu cheguei em São Paulo dia 30 de maio, acho que é, 29, com as revoltas da Turquia. Eu não estava vendo nada do que eu estava lendo por baixo nos bastidores das listas na mídia. Eu publiquei, lembro, em espanhol, outras palavras, eu publicou coisas que eu publiquei sobre a Turquia. Eu fui para Porto Alegre, eu fiz uma conexão dia 13 de junho, ao vivo, com Diriam Dias de Turquia, 15M, Occupy Wall Street, México, 1882. O Partido da Rede de Buenos Aires, que é uma novo partido, uma rede conectada, uma rede muito interessante. E eu lembro que aquele dia a gente conectou com São Paulo, estava já a pancadaria na rua. E eu lembro que o Orsan, um dos turcos da Take the Square, do início, né, um dos que eu conheço há 2 anos e meio nas redes, e conheci em Berlim agora, ele me perguntava no Getão, Bernardo, está acontecendo uma coisa no Brasil, é diferente, tem revolta interconectada, tem Global Revolution? Eu falei, cara, não sei. Eu estou no Hangout, depois te conto, eu estou achando que não, porque eu não tinha identificado no Passe Livre como formato ativista mais clássico, mas eu não estava vendo essa coisa mais de rede e tal. Aquele dia 13 mudou tudo, né? Porque eu fechei o Hangout, tudo com os 15 e tal, fui para o hotel, comecei lá, cheguei em São Paulo dia 14, entrei, eu vi automaticamente uma coisa da indignação conectada, como as emoções em rede são muito mais importantes que a estrutura prévia ativista, como aqueles vândalos, aquele vinagre, aquela revolta do vinagre, em 3 dias conformou um corpo comum coletivo super forte, tanto que eu fiz uma crônica aquela segunda-feira, que eu titulei Brasil prepara suas revoltas em rede. Eu sabia que estava acontecendo já, mas foi aquele dia, foi segunda-feira, né? Então, enfim, cara, eu acho que para mim, por um lado, tem uma esperança dos movimentos em rede, autoconectados, com esses movimentos mais clássicos das esquerdas que estão se incorporando, eu estou achando bem interessante, mas também tem certas frustrações, porque o Estado, os partidos, principalmente da esquerda, estão entendendo tão mal, né? Certa parte do PT, não o PT que está aqui, mas Brasília tem certa dificuldade para entender que tem novos caminhos de participação política, que tem caminhos no lateral, no transversal, de baixo para cima, e também, enfim, tem essa esperança que eu tenho num novo movimento, a multidão, essa reconfiguração da rede e da gramática social, que é nova e diferente para mim, né? Uma nova gramática social. Mudou a linguagem, mas mudou a gramática, tem outras regras conectivas, né, dos movimentos. E eu acho que, mas tem uma frustração ainda de ver os movimentos mal articulados, o uso de rede muito básico, muito por baixo das outras revoltas, sei lá, na Turquia, os caras têm um ecossistema de rede, da multidão impressionante, funciona muito bem, a identidade coletiva funciona. Cara, é uma máquina de guerra a Turquia agora, né? E eu acho que o desejo que eu tenho é transformar isso aqui numa máquina dos movimentos em rede, que está chegando, tem já muita coisa super interessante. E interessante também que o Brasil já tem coisas para ensinar os movimentos globais também. O fato de ter uma causa muito concreta dos 20 centavos, que ninguém nem o pai tinha, já é um ensino fortíssimo, funcionou. E uma maturidade política do passe livre fantástica. Né? Então, enfim, acho que já tem uma coisa que o Brasil foi muito bom, né, o que aconteceu aqui. E acho que tanto o 15M como o PAI, que em certo sentido são movimentos mais maduros, com uma estratégia mais apurada, melhor, mas o Brasil já tem, de uma forma um pouco mais caótica, mas a rede muita coisa, ou seja, o 15M tem que aprender também, né, aqui. Enfim, eu acho que uma esperança para o mundo, porque eu lembro que
todo o ecossistema de redes globais estava bem deprê até maio, cara. Eu lembro que nas listas globais estava todo mundo, puta que pariu, o que a gente faz, quem CEO de novo, e automaticamente cresceu com a Turquia e o Brasil. E eu acho que traz um elemento novo, que é o direito à cidade, que são os comuns urbanos, né? Os bens comuns urbanos, que Harvey e Lefebvre vem e renasceu, né? A Turquia e o Brasil foram super importantes para isso. E acho que rolaram 4 reuniões globais fortíssimas no Mando, que é uma ferramenta que a gente tem que apresentar aqui ainda, mas que está funcionando. E o Brasil e a Turquia foram os 2 países que as revoltas interconectadas globais estão renascendo. E muita gente do mundo, da Bulgária, a Sudão, o Peru, a Paraguai, que eu fui para a rua, ninguém sacou. O Paraguai inteiro foi para a rua uma semana. Enfim, eu acho que é uma esperança planetária. Acho que é uma coisa que ultrapassa, e interessante ultrapassar o fato do Estado-nação, né? O fato das nações que acho que estão se interconectando de novo, além dos padrões antagonistas e da rivalidade. Então, enfim, vai por aí. Boa tarde. Trabalho na revista Outras Palavras. O que eu teria para colocar aqui, eu acho que nesse ambiente, seriam algumas perguntas a serem feitas, pegando o gancho do que o Salvador disse e o Gutierrez também. Acho que a gente tem um bom panorama do que está acontecendo, mas eu acho que talvez não tenhamos visto o que aconteceu na Espanha após 15M, no Chile também, que em 2011 teve uma grande movimentação, o Norte da África também teve, cada um com a sua peculiaridade, constituiu algum corpo político que influenciou de alguma forma a comunidade política uns anos depois. Então eu gostaria até de fazer a pergunta para o Negri, que eu acho que também na Itália tem o movimento Cinco Estrelas, é um movimento pouco acompanhado aqui dentro, mas que talvez também tenha sua peculiaridade nessa transformação de uma nova participação política, de pessoas não profissionalmente ou partidos dentro da institucionalidade política, participando lá dentro e tentando promover algumas mudanças. Na Espanha você também tem uma rede que eu acho que é um partido mais sofisticado, que tem suas diferenças, mas talvez também ele tenha alguns paradigmas que se vê certos partidos como esse Nova Rede na Argentina e os demais copiando um pouco aquilo que ele coloca como sua interação entre o filiado e o candidato. Então, no Chile você tem todo aquele movimento estudantil enorme que tinha contra as universidades privadas, que estava muito centrado no pessoal de pequenos partidos que eram mais isolados e mais, talvez, eram menores, hoje com bastante influência até dentro do governo, fazendo uma ligação com a Bachelet, que provavelmente levará à eleição, como que é o caso da Camille Valeres, né? Então você tem todo um movimento. Aqui no Brasil, acho que como é muito recente, a gente nem sabe aonde que vai dar isso, aonde que a gente vai parar com isso. E também por ser um governo que é um PT que tem uma história interessante, diferente também dos demais países, que tinham Pinheira no Chile, Berlusconi na Itália, na Espanha também sua configuração, a gente não sabe aonde que vai dar, mas acho que também a gente não sabe muito porque a gente não tem uma leitura boa do que aconteceu pós-Tunísia, que aconteceu, Egito, o que foi esse contra-revolução, a leitura, e aí eu acho que até puxando a sardinha para o nosso lado, em outras palavras, a gente tenta dar um pouco o que aconteceu ali, o que deu aqui, o que foi a configuração política após essas movimentações de 2011, etc. Não sei quem pode ter essas respostas, mas eu acho que o que a gente pode talvez conversar, e essas seriam as minhas perguntas, se a gente tem alguma noção do que aconteceu lá e se a gente tem a capacidade antropofágica de absorver as qualidades desses acontecimentos. Eu, que acompanho, de certo modo, tudo isso que aconteceu, não sei quais são as qualidades máximas que podem ser tiradas desses movimentos mundo afora após 2011. Mas é um pouco isso que eu queria provocar. Bom, eu sou a Renata, eu sou
julho, né? E, no entanto, estive em Fortaleza. Eu queria falar só um pouquinho do que rolou por lá, porque eu acho que é muito emblemático de como, né, os levantes de junho aconteceram fora do eixo Rio-São Paulo, talvez Belo Horizonte, né? Fortaleza é uma cidade de uma elite extremamente conservadora, muito pequena, e de uma classe média também muito pequena, portanto, de muito pouca articulação política que consiga se espalhar pela cidade, né? Mas, contudo, como todas as outras capitais, todas as outras cidades do Brasil, tem os movimentos subterrâneos, os movimentos sociais, que até junho tinham muito pouca visibilidade, né? A nossa luta lá se deu em torno da Copa, como a cidade sede, né? E depois, assim, misturada e depois continuou numa temática muito parecida com a da Turquia, que era em defesa de um parque, de uma área de proteção ambiental, que a prefeitura queria pegar um pedaço para fazer um viaduto absolutamente ridículo, né? Felizmente, depois de mais de 80 dias de acampada da moçada, a prefeitura conseguiu vencer, os juízes locais derrubaram todo tipo de recurso para se impedir aquilo, mas a coisa que eu acho que foi muito interessante e que, quando eu penso na multidão, né, eu entendo um pouco dessa forma, foi a maneira como, até junho, que teve na abertura da Copa das Confederações, abertura no primeiro jogo do Brasil, 80 mil pessoas na rua, que é um movimento absolutamente sem precedentes para Fortaleza, e do qual eu estava parte, que reuniu aquela coloração bandeira do Brasil a movimentos clássicos de esquerda, né? Como aqueles 3, 4 dias de movimentação, e na segunda movimentação já foi bem menos gente, já foi 2 mil, ainda muita gente da periferia, né? Os nossos black blocs eram os vetinhos, né? São os pivetinhos da periferia, de prancha de surf e skate como escudo, né? Fazendo tudo aquilo que hoje a mídia, enfim, está falando. E aí, a questão que eu vejo, que eu acho que é muito interessante, do tipo de conectividade que se criou a partir dessa visibilidade, foi que depois disso, o movimento em defesa do Cocó, que reuniu 1 a 2 centenas de pessoas no máximo, né, teve uma reverberação na cidade como nunca antes um movimento social teve em Fortaleza. De estar nas páginas dos jornais todos os dias e atingir pessoas que jamais teriam se importado com os ambientalistas chiitas que queriam defender 5 árvores, né? Então, para Fortaleza, isso é de uma significação que eu, tendo vivido lá mais de 20 anos, tendo família lá, nunca vi. E é essa sensação que eu tenho, são atores novos, né, são uma molecada, até porque para ficar acampado naquele parque não é qualquer um. Tomaram muita porrada, eu escapei fedendo de tomar porrada com eles, né? Eles fundamentalmente não eram ligados a movimentos sociais como MST e afins ou partidos. Muita gente de movimentos do tipo pró-árvore, cuja a grande ação política é plantar árvores numa cidade com uma das piores vegetações do Nordeste, e conseguiram, né, reverter a opinião de um percentual gigantesco da cidade, ao ponto de hoje se fazerem enquetes em relação ao Parque do Cocó e a opinião massiva da cidade ser o oposto do que era há 6 meses, né? Então, quando a gente fala de como esses movimentos aconteceram no Brasil, eu sinto Fortaleza, eu sei que Belo Horizonte foi um pouco assim, Vitória foi um pouco assim, Belém foi um pouco assim, Recife foi um pouco assim, um movimento que, na verdade, quantitativamente resiste ao longo do tempo de forma diminuta, mas que consegue reverberar uma mudança qualitativa muito interessante, né? Então, se a gente vai debater, acho que esse tópico também é bacana. Na Turquia aconteceu o movimento com árvores, país dos estudantes, depois do Taksim. Eu tenho mapeado aquilo, impressionante, cara. Pessoas plantando árvores, né? Igual que Fortaleza, linda. Meu nome é Hugo Albuquerque, sou de São Paulo, de Garoas, e sou advogado e sou mestrando em Direito Constitucional pela PUC. Eu acredito que tem esse fenômeno que aconteceu no Brasil, eu vejo alguns paralelos com o que, por exemplo, aconteceu na Itália, na Europa, nos anos 60, com políticas social-democratas, empoderando a sociedade de alguma maneira e
quando de repente as pessoas melhoram de vida, elas se deparam com instituições que são profundamente velhas, profundamente estáticas. Claro que tudo isso num contexto do capitalismo cognitivo, da globalização, das redes sociais. Mas trazendo um pouco para o contexto brasileiro, eu vejo um ponto importante nisso daí, que o governo Dilma antecipou esse processo quando ele faz uma opção gerencialista, economicista, ao contrário do governo Lula. Não que isso não fosse acontecer com Lula no poder, um terceiro mandato de alguém que seguisse um tipo de governo como o dele, mas sem dúvida alguma a Dilma, pelas opções políticas que ela fez, acabou antecipando esse tipo de coisa, e as próprias opções internas do Partido dos Trabalhadores, que optou, por exemplo, por uma figura como Rui Falcão, que no plano da presidência do PT e da gestão e da política interna do partido não pensa coisas tão diferentes da Dilma do que a Dilma pensa para o Brasil. Pelo menos eu não vejo assim. Pelo menos eu vejo dessa maneira. E no Brasil acontecem dois processos interessantes em virtude disso que nós, desses anos para cá. Um é aquilo que eu chamo de ascensão selvagem da classe sem nome, que essas minorias como em qualquer parte do mundo, mas algumas próprias ao Brasil, sempre foram submetidas ao esquema patriarcal da direita brasileira, ou até mesmo da esquerda. Elas simplesmente se empoderaram, elas se tornaram uma grande classe sem nome, que renega rótulos e se impõe de uma maneira muito forte, porque se a direita dizia que essas minorias todas nunca conseguiriam nada, que precisavam ser tuteladas por um patriarca, pela figura do empresário, do dirigente de direita, a esquerda brasileira clássica sempre dizia, bom, essa gente tem salvação desde que seja devidamente educada. Isso valia para todo mundo. Era assim que a esquerda via quando buscava, de certa maneira, civilizar mulheres, um movimento feminista que era, de certa maneira, bastante fechado no modelo, quando ela pensava em determinado modo de desenvolvimento para os índios. Veio o governo Lula e bagunçou um pouco isso, querendo um pouco, sem querer por outro lado. E por outro lado, essa ascensão selvagem dessa classe sem nome, esse surgimento dessa classe sem nome, que não aceita, que os sociólogos da ciência régia tentam atribuir algum título como classe C, nova classe média, mas que ela não é nada disso, ela tem tantos nomes justamente por não ter nenhum, por não se submeter a um nome, ela está renegando essa cor. Se ela renega o nome, ela renega, em último caso, receber qualquer ordem, porque só é passível de uma ordem quem tem um nome. Se uma classe não tem nome, ela é sumamente livre. Isso perturba todo o consenso modernista. Por outro lado, nós temos um processo de barbarização literal, eu diria extramoral, da classe média brasileira. Quando você diz que são vândalos, sim, são vândalos no sentido extramoral. A classe média, ela percebeu que chegou a um paraíso prometido pelo capitalismo e não gostou do que viu. Você tem um esgotamento desse modo de vida, talvez essa American Way of Life, ou dessa inspiração europeia do que seria um bem-estar europeu. As pessoas se cansaram, elas vão às ruas, elas confrontam a polícia, elas não aceitam mais a polícia, ou elas tensionam também para a direita, tipo um médico de classe média se prestar aí à rua para brigar porque vem médico urbano. Então isso mostra um esgarçamento desse paradigma. E até mesmo desses pobres que subiram a classe média, foram capturados nesse rótulo. Classe média não deixa de ser um rótulo pelo qual o sistema domina, do qual ele reduz tudo isso daí, e até por força do governo, porque o governo Dilma quer criar um país de classe média. Isso significa você sintetizar todas essas minorias nessa identidade, classe média. Só que, ao mesmo tempo, a velha classe média, mesmo os recém-médio classizados, eles viram, bom, eu não quero esse modo de vida. E não querer esse modo de vida é uma explosão mesmo de revolta. Muita para o bem, para o mal, para além do bem e do mal. Eu acho que é isso que está posto, e ao mesmo tempo de uma... Tem até uma colunista da Folha que eu não gosto muito, mas ela comentou algo interessante. Essa juventude da periferia hoje não quer ser os novos palestinos. Ninguém aceita mais isso. Então, como é que você vai fazer? Ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores, como é que ele se posiciona diante disso? Ele compreende isso daí? Não, ele parte de um paradigma modernista, de você organizar tudo em torno do Estado, do bem-estar, mas isso não me parece sustentável. Acho que é isso que está posto, não diria todo o Partido dos Trabalhadores, mas pelo menos aquilo que prevalece como uma decisão majoritária.
Eu acho que é essa tensão que nós temos no momento. E eu concordo muito com a fala do Cauê que você tem essa variação. Isso é um fenômeno multitudinário, mas o que fazer quando essa variação ela chegar num ponto mais baixo? Acho que são todas essas questões que se põem também no horizonte próximo.